O sétimo item aqui do nosso checklist é qual é o seu perfil. E aí te convido mais uma vez a você assistir o curso Fases da Vida do Investidor, para você poder identificar se você tem um perfil mais conservador, moderado e dinâmico. Eu falei, por que eu faço isso? Por quê? Uma pessoa com perfil conservador, ela vai investir em títulos mais conservadores, com mais liquidez, geralmente títulos pós-fixados, né, que acompanham a taxa de juros. Já pessoas que têm um perfil mais moderado, o prazo de investimento geralmente das pessoas é de médio prazo. Já vai buscar investir em títulos com uma indexação mais pré-fixada, porque ela vai começar a especular o mercado, achando que a taxa de juros vai subir ou vai cair, então vai começar um pouco a comprar títulos, fazer uma diversificação de títulos para que ela possa realmente ter vantagem sobre o mercado. E se o seu perfil for dinâmico, o seu objetivo vai ser um pouco mais de longo prazo, sua expectativa é de mais longo prazo. Então você vai comprar, né, títulos com empresas que têm baixo rating, por exemplo, porque elas têm que pagar muito mais para ter o seu dinheiro, essas empresas pagam mais. Então, quanto menor o rating dessas empresas, mais elas pagam. Então, você vai correndo esse risco, mas com um certo cuidado. Então, é importante identificar o seu perfil, saber quanto de risco você quer correr comprando um título. O oitavo item do nosso checklist é que você define esses prazos desses objetivos e desses investimentos. Então, existem investimentos de liquidez diária, existem investimentos que têm um prazo médio de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e também existem investimentos que são de 20 anos. Eu já fiz aplicações com prazo de 20 anos. E tudo bem, para mim, no caso, né? Para você, já não sei. Então, é importante você entender qual que é o prazo específico e melhor para você. Então, você também precisa se conhecer para isso, né? Conheça os indexadores, já falamos um pouco sobre eles, é que eu convido você a fazer o treinamento Introdução à Economia, que eu falo bastante sobre indexador, falo sobre juros, sobre economia em geral. Tá? Então é importante que você saiba, entenda, né, quais são os títulos que estão atrelados a DI, pré-fixado, inflação, IGPM, e tantas outras coisas. No treinamento do Tesouro Direto ao Ponto, também explico com bastante detalhe, né, o que são cada um desses indexadores, né, e como investir o seu dinheiro de acordo com o seu objetivo. Então, reserva de emergência, você vai utilizar pós-fixado. Se você vai investir para um objetivo mais específico, esses dias, por exemplo, um colega estava falando sobre trocar o carro dele, prazo mais médio. Eu falei, para prazos mais médios, pode fazer sentido para você aplicações pré-fixadas, porque você já sabe exatamente quanto você vai receber, quanto que você precisa para trocar de carro. Então, puxa vida, Rafa, preciso de 20 mil reais para trocar de carro. Se você começar a investir aqui hoje, já sabe que vai receber 20 mil daqui 3 ou 4 anos, cara, melhor cenário. Então, são opções, né? E para longo prazo, investimentos mais longos, acima de 5 anos, o nosso propósito aqui, o objetivo é sempre fazer aplicações indexadas à inflação. Lembrando que, independente do produto aqui, tanto, né, de curto, médio e longo prazo, você tem títulos de renda fixa que tem o benefício de isenção de impostos para pessoa física. Então, fique atento a isso, que pode ser uma vantagem bem interessante para você. Além disso, o último item aqui do meu checklist de como você montar uma carteira de renda fixa na prática é você diversificar. Invista em produtos diferentes, de instituições diferentes e indexadores diferentes. Diversifique em títulos públicos, em títulos privados, que são bancos, empresas. Tá? E um conselho que eu dou para você. Nunca, vou repetir para ficar bem importante, bem gravadinho hein, no seu coração. Jamais invista mais do que 5% do seu patrimônio em um determinado título privado, com exceção de títulos públicos do governo, né, que o governo garante e tudo mais, ou títulos do FGC, que tem limitação de 250. Por que eu falo isso? Muita experiência e com dor no coração. Já tive clientes, por exemplo, que adoraram uma condição, sei lá, vou dar um exemplo aqui nosso deste momento de mercado. De uma cliente que estava apaixonada pelo rendimento
que a Light, empresa Light, oferecia para ela. Então ela fez uma aplicação de 10 anos para a empresa Light. Só que a Light teve um problema sério de concessão, se vai renovar ou não vai concessão, que é o risco de mercado, que a gente já falou aqui, e o título dela custava lá 100 mil reais, do dia para a noite passou a valer 60 mil reais. Então, se ela tivesse comprado Light e vários outros setores, várias outras empresas, certamente o impacto seria muito menor. Então, é muito importante a gente não colocar todos os ovos numa única cesta. Então, separe ele, pegue 5% do seu patrimônio, compre um título privado que seja, sei lá, do setor de energia, compre um título privado do setor de saneamento, compre um título privado do setor automotivo, enfim, existem umas centenas de títulos. Então não precisa se preocupar, né, em querer ganhar tudo com um título só. Vai devagar, vai construindo sua carteira aos poucos. Diversificação ela é extremamente importante, né? Bem, e essa aula está ficando um pouquinho maior, né, que é a última aqui, então eu queria apresentar para você uma carteira didática. Tá? Então, no próximo, vou cortar aqui, que ficou um pouquinho grande essa aula aqui, vou interromper essa aula e já começo aqui numa outra aqui falando sobre como montar aqui uma carteira didática e os meus últimos conselhos para você aqui nesse treinamento. Vem comigo, renda fixa.